Visite o novo SESI Farroupilha, na Rua Papa João 23, número 700. SESI Farroupilha, presença para crescer, conexões para transformar, informa. A seguir, entrevista do dia, o espaço do telejornalismo diário na TV Serra. Chegou a nova unidade do SESI em Farroupilha. Consultórios odontológicos, EJA, saúde ocupacional e muito mais em serviços de saúde e educação para você, sua família e sua empresa. Venha nos visitar na Rua Papa João 23, número 700. SESI, presença para crescer, conexões para transformar. Amigos da TV Serra Farroupilha, minha saudação, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? Sim, aqui nos encontramos para a edição de hoje da nossa entrevista do dia, o telejornalismo local, os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha e da nossa região em pauta na sua TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. Ainda vocês podem nos acompanhar pelo Facebook, tem o nosso canal no YouTube, tem o nosso Instagram e também tem o nosso site www.tvserra.tv. É só isso, os conteúdos do dia e também um link, um streaming com a programação ao vivo, 24 horas, você pode conferir pela rede mundial de computadores pelo nosso site. A entrevista do dia começa com o patrocínio do SESI Farroupilha. Conheça, visite o novo SESI Farroupilha na Rua Papa João 23, numeral 700, ali próximo do grupo Big Fair. SESI Farroupilha, presença para crescer, conexões para transformar. Agora, durante o período do vídeo, uma vez que a gente respeita também os protocolos sanitários, eu peço a licença para fazer a remoção da máscara, mas a gente ainda precisa continuar usando máscara. Vamos seguir nos protegendo, nos cuidando. Eu já fiz a segunda dose, você talvez já tenha feito a segunda dose da vacina também. Vamos mantendo ainda estas etiquetas, mas nem só cuidado, também o trabalho, o chamado meio termo. Nós precisamos continuar trabalhando, precisamos continuar cuidando da saúde, porque um não vive sem o outro e não dá para pensar numa vida só se cuidando ou numa vida só com o trabalho. Então, o bom senso, acredito que ainda seja a questão mais adequada no momento. Recebo hoje aqui nos estúdios da nossa TV Serra Farroupilha, o colega jornalista, por muitos anos tive a oportunidade de trabalhar junto na imprensa em Farroupilha também, no momento de rádio, e também agora escritor Eg Baldasso, que mora em Porto Alegre, é natural do município de Farroupilha, mas vai lançar aqui em Farroupilha no dia 11 de novembro, a partir das 18 horas, no restaurante Ristoria, ou melhor, 18h30, no restaurante Ristoria, o seu terceiro livro, Era a Crônica que Me Faltava. Já são 2 livros lançados, publicados, agora o terceiro livro, que pelo título deve ser uma coletânea de crônicas também, de diversos momentos, diversas situações presenciadas, vivenciadas na vida do colega jornalista Eg Baldasso. Eg, obrigado por estar aqui nos estúdios da TV Serra Farroupilha. Fique à vontade, se sentir segurança para retirar a máscara, poderá fazê-lo. Bem-vindo, tudo bem? Vou aceitar esse convite de tirar a máscara. Tudo ótimo, Leandro. Prazer estar contigo, estar aqui com todo mundo de Farroupilha, que eu adoro falar para sim a minha cidade. Leandro me perguntou fora do ar se eu era de Farroupilha, de Carlos Barbosa. Sempre serei da nossa cidade. Então, falar de Farroupilha, falar para Farroupilha e só falar sobre o meu novo filho é um grande prazer. Claro, com certeza. E por isso que o lançamento aqui em Farroupilha também, especial, nesta quinta-feira, dia 11 de novembro, o teu terceiro livro, como você disse, o teu terceiro filho sendo apresentado à comunidade. É mais uma oportunidade de eu escrever e das pessoas entenderem de onde saiu e de onde sai o Eg escritor, de onde saem as crônicas, e por isso que eu precisava colocar tanto na capa, no título, para o pessoal já dar uma olhada, a palavra crônica, porque nos últimos anos é o que tem tido destaque no meu trabalho de escritor, de jornalista e desse contato com o público.
Eu sempre escrevi diversos gêneros. Hoje mesmo eu fazia uma crônica fazendo um convite para o pessoal para esse lançamento, e eu expliquei que nos últimos anos, por um compromisso firmado que de tanto em tanto tempo eu tinha que escrever uma crônica, esse compromisso com os leitores me fez escrever de uma forma muito mais ampla a questão desse gênero, crônica. Então por isso que fiz esse resgate, como tu bem falou no início. É uma compilação, eu juntei muitas crônicas que eu fiz nos últimos anos, que escrevi para jornal, que botei nas minhas redes sociais, mas que principalmente meio que fala quem é esse cronista aí, Baldasso. Coloco muita emoção, coloco muita vivência, muito sentimento todos esses textos, que eu nem cheguei a contar, deve ter pouco mais de 60 crônicas no livro. Mas é muita coisa que explica um pouco, tanto o cotidiano, como eu traduz a tua vida um pouco. Traduz a minha vida, mas também tenha um pouco da audácia de querer juntar as pessoas nesses textos. Sim. De que as pessoas leiam e se familiarizem com aquilo. Vivam talvez o que tem aqui. Se identifiquem um pouco. Se identifiquem. Durante esse período que eu nem sabia que eu estava juntando crônicas para um livro, porque eu estava só escrevendo, eu tive muito feedback, muita gente vindo falar comigo, seja no inbox das redes sociais, na própria rua, quando eu encontrava algumas pessoas, dizendo, aquela crônica que tu escreveu pro teu pai, eu senti que era para mim. Aquilo que tu falou sobre a tua mãe, eu sinto igual. Aquilo quando tu perdeu alguém e tu escreveu, eu também senti. Então, tu nota que por mais que a gente seja, cada um dos seres humanos sejam completamente diferentes nos seus desejos, nas suas vontades, nos seus sentimentos, no fundo a gente tem muita coisa que nos liga, que nos conecta, que nos faz iguais. É por isso que nenhum ser humano também não é diferente. A gente tem que tratar todo mundo igual por isso. A gente sente parecido, a gente sente igual muita coisa. E as crônicas aproximam as pessoas, aproximam quem às vezes a gente pensa que está em outro universo em relação a determinada pessoa. E essa mesma pessoa está sentindo o que a gente sente. Também tem uma relação complicada com o pai, também tem uma relação complicada com os irmãos, enfim, tudo aquilo com a família daqui a pouco, né? Porque a gente sabe que a família é a melhor coisa, a mais importante da nossa vida. Mas a convivência sempre é um desafio, Mas né? é também o nosso maior desafio, de saber que o irmão é diferente, que o pai às vezes não sabe lidar conosco. Então, um pouco disso tudo tá no Era Crônica que me faltava também. Com certeza. Egi, eu quero voltar um pouquinho na tua história também. Quando é que surgiu, que apareceu na tua vida? Não, o gosto pela escrita, isso se dá ainda no teu tempo de colégio ou é um pouco mais adiante? O princípio oficial, sim. Foi lá atrás, 12, 13 anos, quando eu escrevia o que me incomodava. Eu brinco com os alunos na questão das palestras que eu faço em sala de aula, que eu escrevia e odiava o que eu escrevia. E durante muito tempo eu não sabia o porquê. E eu fui descobrir, em determinado momento, que era o que eu mais odiava em mim, que eu transformava em texto. É por isso que eu não gostava. A falta de coragem de falar para a garota da escola que eu gostava dela. Quando meu pai obrigava eu a fazer determinada coisa e eu não conseguia falar para ele que eu não queria fazer aquilo. Quando eu pensava em fazer o vestibular e não sabia que cargas d'água eu ia escolher. Foi uma válvula de escape. Era o papel que tudo concentrava. E só que quando eu lia e não gostava do texto, é porque estava alguma coisa que eu não gostava em mim ali. A falta de coragem, a falta de compreensão de alguém. E aquilo foi tomando forma no começo. Como eu falei, eu odiava. Mas eu brinco que era como eram textos feios e ruins, mas eu devia ter guardado aqueles. Eu joguei tudo fora. Eu brinco que... Parabéns. É igual minha mãe. Ela criou um filho feio, mas ela criou porque era dela. Eu devia ter guardado os meus filhos feios. E agora não tem mais aqueles primeiros momentos, porque eu joguei fora. Era coisa da adolescência. Talvez até pré-adolescente. Mas de uma forma mais, não digo profissional, porque talvez eu nem me sinta assim ainda, Leandro. Eu gosto de brincar que eu sou um rabiscador. E depois de rabiscado, daí sim... Por isso até no teu segundo livro, Sequência de Sequência de Rabiscos. Né? Porque eu acho que a vida é como um texto que eu escrevo. Não sai definido, tu não sai escrevendo a primeira palavra até o fim e bota o ponto final. Tu escreve o primeiro parágrafo, vai pro último, faz do último o segundo, tu risca o título e transforma numa outra coisa, que é como a vida. A gente tenta fazer tudo bonitinho, mas não é. É um atropelo atrás do outro, quando vê, saiu. Nem imaginava que era daquele jeito, mas saiu. Então é como o texto sai. Então depois eu vim me criando como um escritor de uma forma mais digamos assim, mais teimosa mesmo. Eu quis ser, porque eu gostava daquilo, aquilo me fazia bem.
Eu comecei a transformar aquilo que eu não gostava em uma coisa, como tu falou, uma válvula de escape. Sim. Então eu comecei a transformar aquilo numa coisa que eu gostava. Uma coisa prazerosa. Prazerosa, para mim, mas não mostrava para ninguém. Aí veio uma questão bem difícil de convencer a mim mesmo de que eu podia mostrar. E depois, sim, uma questão até trabalhada em terapia mesmo, profissional, de jogar para o mundo de uma forma de livro, porque era um desafio. E se ninguém gostasse? E se aquilo que eu mais gostava fosse um fracasso? E se ninguém me lesse? E se eu não vendesse nem 10 livros? Felizmente, nada disso se concretizou, as pessoas gostaram, vendi uma quantidade para mim satisfatória, tanto é que saiu o terceiro já, mas veio vindo, crescendo até o lançamento do primeiro livro em 2017, que aí sim, um livro tinha o meu nome na capa e aí não tinha mais volta. Uma vez eu li em um outro livro que o escritor, quando ele lança uma obra, ele vira eterno, porque por mais que suma das bancas e suma de todo mundo, em algum lugar, num porão, embaixo de algumas revistas velhas, vai estar o teu livro lá. Então, eu tive essa ousadia de querer também ser eterno, não porque sou o melhor ou especial, mas porque eu escrevi um livro. E até tu usa uma linguagem bastante simples, né? Porque é claro que a gente tem muitos níveis de escritores também, mas a tua linguagem é simples, é do dia a dia, é do nosso bate-papo aqui, é daqui a pouco da conversa de amigos, e é algo assim muito próximo da nossa vida, né? Tá no título, Cotidiano é o subtítulo dele. Quando o cotidiano encontra explicação, Leandro. Assim como eu sei que tu tem a mesma capacidade que eu, por sermos jornalistas, a gente lê bastante, a gente tem um vocabulário que vai se acrescentando em função disso, e a gente sabe, como eu falo, falar difícil. Mas o nosso público, o nosso leitor, ele é do dia a dia. Talvez ele não leia tanto, talvez ele não tenha tanto contato com diversas notícias, com o mundo das palavras como a gente está acostumado. Então, para que eu vou ficar falando bonito com palavras difíceis se quem me lê não é que não vai entender, mas não é do métier dele, não é do cotidiano dele aquilo. Então eu faço questão de escrever simples mesmo, para que todo mundo bata o olho e diga, cara, é isso. É isso, minha vida é isso. Então, às vezes eu puxo uma palavrinha aqui, outra ali, para dar uma rabuscada na coisa, porque eu gosto também de dar uma enfeitada. Isso, porque daqui a pouco até o que lê, essa palavra eu gostei, vou usar no meu dia a dia também. Vou incorporar no meu vocabulário. Mas eu gosto mesmo da linguagem simples, né? É uma coisa que me encanta. Me recordo aqui num determinado momento da minha caminhada escolar, no ensino médio, o antigo segundo grau, eu sou da época do antigo segundo grau. Também. A minha professora de língua portuguesa sempre dizia assim, é importante que vocês saibam escrever com termos também um pouco mais rebuscados, porque isso vai mostrar a preciosidade do vocabulário de vocês, mas nunca esqueçam de escrever da forma simples, da forma com as palavras do dia a dia, do cotidiano, corretas, porque o simples vai ser entendido pelo simples e também por quem tem uma linguagem mais rebuscada, né? Então, as pessoas numa leitura, elas têm que se identificar. Se o texto não é bom, tu já te afasta, né? Eu vejo comentaristas, às vezes, falando em determinadas rádios, com uma linguagem... o cara é comentarista de futebol e fala uma linguagem que tu tem que prestar atenção no que ele está falando para entender o básico. Sim. O futebol é do povo, o futebol é linguagem simples, como é o nosso dia a dia. Então, se o futebol é assim, se eu não gosto de determinado comentarista porque ele faz isso, não sou eu que vou fazer. Eu falo a linguagem das ruas, claro, sem erros de português, pode até sair algum, que ninguém é perfeito, mas numa linguagem que todo mundo entenda, que qualquer classe social, qualquer curso que faça, está ali a sua linguagem, o seu dia a dia, e também se aproximem a partir disso. Que a pessoa consiga ler e ver, o Eg escreve o que eu queria falar, justamente porque fala como eu falo também. Sim. Então não é por acaso, tu não fez uma leitura aleatória, tu fez a leitura certa. Obrigado, inclusive, por fazer a leitura aqui, que está no meu texto. Bom, esse material aí você começou a preparar esse material para publicar o livro há muito tempo? Basicamente esse ano. É tudo fruto de 2021? Sim, claro, os textos não. Os textos são dos últimos 2 anos, talvez um pouco mais. Mas a vontade de lançar um livro já tinha... Eu queria lançar um livro por ano desde que eu lancei o hashtag Vai Lá, o meu segundo. Não por lançar, mas é que eu gosto do livro, eu gosto de colocar livro no mundo, porque as pessoas também tenham mais livros em casa, para que isso sustente também o meu trabalho como palestrante, para que tenha novas oportunidades de voltar para lugares onde eu já fui. Mas, principalmente por um episódio que teve bem definitivo para mim esse ano, que foi a questão da Covid, quando eu fiquei internado.
Algumas pessoas sabem, mas enfim, foi bem... Como muitos... Foi tenso. Foi tenso, foi... Eu não gosto tanto de falar, não por qualquer coisa, mas é que teve gente pior. Teve gente que acabou perdendo familiares, teve gente que perdeu a própria vida. Mas a nossa dor vai ser sempre a maior, porque é o que a gente sente, né? Então foi bem difícil para mim, foi um período complicado. E quando fiquei naquela lá, vai, não vai, entuba, não entuba, vai para UTI, não vai. Quando eu saí do hospital e passei por tudo aquilo, eu pensei, eu preciso lançar esse livro. Te ressignificou a vida? Sim, assim como todo mundo que passou por algo parecido, né? Foi quando a enfermeira chega e fala, vou te levar para UTI em 1 hora. E tu chegou aí para UTI? Não fui. Quando ela voltou, ela disse, como é que tu melhorou? Eu falei, eu tô te falando que eu não vou para UTI, cara. Se eu for para UTI, quem é que vai avisar minha mãe? Ela vai morrer ela no meu lugar. E não fui para UTI, porque rezei bastante, o santo foi forte. Mas quando eu saí era aquela coisa, poxa, tu precisava só de ar. E agora tu acha que tu precisa de muita coisa, tu não precisa. Sim. Então eu quis colocar o livro, daí foi um desafio, saí em julho, no dia 3 de julho eu saí do hospital, de clínica na Santa Casa, lá em Porto Alegre. E a partir dali eu pensei, eu preciso lançar o livro o mais breve possível para fazer um resgate de tudo que eu escrevi, para me aproximar das pessoas e principalmente também, Leandro, todos os lançamentos que eu vou fazer, o primeiro é em Farroupilha, como eu sempre faço, depois em Carlos Barbosa, Porto Alegre, Caxias, Curitiba, onde eu tenho núcleos importantes, todos esses momentos eu quero que as pessoas se reencontrem. A gente passou por um momento muito difícil, todos nós, mesmo quem não perdeu. Claro, quem perdeu familiar... Pior ainda. É pior não tem o que se falar, é simplesmente lamentar junto e sofrer junto. Mas quem também não perdeu, viveu um momento de emocional muito difícil, ficar em casa, sai, não sai, fecha negócio, quebra negócio, perde emprego, tem dinheiro para dar para meu filho comer, não tem. Todos os universos possíveis a gente viveu. Então, eu quero criar um momento que as pessoas se reúnam, se reencontrem, tem um momento legal para tomar um chopp, tomar um café, ver pessoas que ficou 2 anos sem ver. Então, eu fiz questão que isso acontecesse. E para isso acontecer, eu precisava ter um pretexto. Então, nada melhor do que lançar o livro. Todas as lacunas se fecham, eu tenho esse prazer de ter mais um livro lançado, mas de eu também rever muita gente que eu sei que vão nos meus lançamentos e só lá. Tem gente que com outras coisas que eu faço não vai, então no lançamento eu sei que eu vou revê-los. Até porque o período da pandemia também nos afastou muito fisicamente, a gente podia estar em contato virtualmente, mas não é a mesma coisa, né? Ajuda, supre, mas nada como um contato físico, presencial, em outras palavras, e claro que é uma espécie de uma retomada também. Vai voltar o que era antes da pandemia? Acredito que agora logo não, mas que a gente vai começar a retomar esses vínculos presenciais, porque o ser humano foi feito para viver desta forma também, né? Aí que tá, em alguns textos eu falo isso, dessa questão do encontro, do abraço. Eu respeito quem gosta de ser sozinho, eu só não concordo e nunca vou concordar, porque eu não sou desse time. Sim. Eu gosto, por mais que eu seja escritor e eu só escreva estando sozinho, concentrado, não é aquele momento que eu prefiro. O momento que eu prefiro é quando tem alguém para dividir, família, amigos. Partilhar. Compartilhar. É por isso que eu fui um defensor ferrenho da vacina desde o primeiro momento. Sim. Não sei se dá certo, se não dá certo, a eficácia, se eu precisar tomar 10. Era o que tinha de se melhor, alguém está ganhando dinheiro com aquilo. Não me interessa. Eu quero ver a gente junto de novo. E os números estão aí. A partir da vacina a gente pode estar fazendo esses reencontros. Então, pessoal que quiser ir lá no lançamento e não tirar a máscara, não tem problema. Quem quiser tirar a máscara na mesa também, azar. Desde que esteja lá compartilhando com a gente. E em todos os momentos está assim. Então, quem não fez a segunda dose, faça, inclusive. Não sei se vai ser pedido, acho que não, porque é restaurante, passaporte, mas, enfim, faça a vacina para rever os seus amigos e todo mundo. Com certeza. Nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta conversando mais com o jornalista e escritor Ig Baldasso, que hoje está com a gente aqui nos estúdios da TV Serra, ele que prepara o lançamento, e o lançamento vai ser primeiro aqui em Farroupilha, né? A sua terra natal, dia 11 de novembro, a partir das 18h30, ali no restaurante Ristorian, na Júlio de Castilhos, no coração da nossa cidade. É a terceira obra, era a crônica que me faltava. A gente volta em seguida. Chegou a nova unidade do SESI em Farroupilha. Consultórios odontológicos, EJA, saúde ocupacional e muito mais em serviços de saúde e educação para você, sua família e sua empresa.
Venha nos visitar na Rua Papa João 23, número 700. SESI, presença para crescer, conexões para transformar. A farmácia do Círculo Operário de Farroupilha tem muitas promoções para o mês de novembro. Confira algumas das ofertas imperdíveis. Protetor solar Nivea, fator 30 com 200 ml, R$ 33,49. Creme dental Colgate com 90 gramas, R$ 5,99 a unidade. Escova dental Colgate Slim Soft Black com 3 unidades, R$ 25,90. Desodorante Dove Aerosol 89 gramas por apenas R$ 13,99 a unidade, exceto Dove Clinical. Na farmácia do Círculo Operário de Farroupilha você encontra a linha completa de medicamentos, higiene infantil e muito mais. Aqui tem tudo. Rua Rui Barbosa, 53A, centro de Farroupilha, ao lado do Círculo Operário de Farroupilha. Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local. Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Cindy Lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54 991 46 9446. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Essa sou eu, uma mulher que não cai em mimimi. Coronavírus, continuei normal, cumprimentando os colegas, visitando minha família. Rolou até umas festinhas de algumas amigas, mas era tranquilo, só gente conhecida. Lavar as mãos toda hora, álcool em gel. Ah, pra que tudo isso? Bom, como eu estava falando, essa sou eu. E se você não se cuidar, pode ser você. Só tem um jeito disso não acontecer. Leve a sério a prevenção ao coronavírus. A pandemia ainda não acabou. Por que um contrato de fidelidade com operadora de celular? Será que ela te ama? A Bitcom Celular te oferece o melhor 4G do Brasil com planos a partir de R$ 39,90 mensais. Você acumula os dados não utilizados e tudo isso sem fidelidade. Isso é ou não é mais amor?
Ah, e tem mais um monte de agradinhos para quem traz o seu número aqui, ó, pro chip da Bitcom. Vem! Vem! O Mercadão dos Óculos Farroupilha tem tudo o que você quer. Inúmeros modelos de óculos de grau masculinos e femininos. Grande quantidade de modelos de óculos de sol. Os lançamentos do momento e as novidades da hora. Os melhores preços de Farroupilha e condições de pagamento que cabem direitinho no seu orçamento. Localização privilegiada e central, bem à mão. Então, venha para o Mercadão dos Óculos e tenha tudo isso e muito mais. Avenida Júlio de Cacilhos, 852, no Calçadão de Farroupilha. Estamos de volta com a nossa entrevista do dia, TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. Ainda vocês podem nos acompanhar, tem a nossa página no Facebook, esse programa na íntegra ali no Facebook. Também tem o nosso canal no YouTube com todos os conteúdos que são produzidos pela TV Serra. Tem o Instagram e também tem o nosso site www.tvserra.tv, ali os conteúdos do dia e também o streaming com a programação 24 horas ao vivo que rola nos canais da NET Claro em Farroupilha. A entrevista do dia tem o patrocínio do SESI Farroupilha. Conheça o novo SESI Farroupilha na rua Papa João 23, numeral 700, ali próximo do Grupo Big Fair. SESI Farroupilha, presença para crescer, conexões para transformar. É nosso convidado hoje aqui nos estúdios, o colega jornalista, também escritor, Eg Baldasso. Ele prepara o lançamento do seu terceiro livro, como ele disse no início da conversa, o meu terceiro filho, no dia 11 de novembro, a partir das 18h30, no restaurante Ristoria, no centro de Farroupilha, na Júlio de Cacilhos. Farroupilha vai abrigar o lançamento do livro do Eg Baldasso, Era a Crônica que me faltava. Eg, fala um pouquinho também, você está com o livro aí, enfim, fala um pouquinho de como ele está estruturado, quais são os grandes tópicos. Eu sei que certamente vai ter alguma coisa sobre família que tu vais estar tratando também. Além disso, o que tem mais no livro? Família é o meu tema preferido, talvez, de escrever, justamente porque a maioria dos textos que eu escrevo me emociona. Não foi um nem dois os textos que eu chorei escrevendo. Tem um lado mais poeta, talvez nisso, mais sensível, que eu tenho, eu não posso fugir dele. E faz escrever, então que bom. Então a família, quando em momentos especiais ou quando eu tenho algumas lembranças, então a família sim, tem um capítulo específico para ela, mas tem fé também, até por viver na terra de Caravaggio, por ser devoto tanto de Caravaggio quanto de Nossa Senhora Aparecida, que eu gosto muito, é a minha santinha, falei no bloco anterior, que eu fiquei com a santinha lá no momento da Covid, foi ela que eu segurei na mão. Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, que foi um presente da minha mãe quando eu fui viajar, então tem uma ligação, uma simbologia muito grande. Então a fé também está presente. A fé, embora esteja num capítulo específico, ela se confunde em meio a outros textos, porque eu falo de outras coisas, também falando da religião, da fé, que é uma coisa que faz parte muito forte na minha vida. Tem a questão dos sentimentos, tem a questão do cotidiano, do ser humano. Tem duas homenagens que eu faço nesse livro também. É o primeiro momento que eu consegui homenagear, até por ter, nesses últimos 2 anos, como eu falei anteriormente, nesse período eu me transformei talvez em cronista. Eu já escrevia antes, mas eu comecei a fazer as crônicas e as pessoas começaram a perceber também que infelizmente, quando morre alguém, eu consigo transformar em palavras uma homenagem que muita gente quer fazer. Seja uma pessoa que eu conheço, que seja próxima a mim. Foi há pouco tempo o Adelino Colombo, Colombo, a morte do Adelino Colombo. Uma infelicidade óbvia para todo mundo, uma perda irreparável, sim, mas que foi uma oportunidade de fazer uma homenagem. Não era uma pessoa do meu dia a dia, conversei, entrevistei com ele muitas vezes, e daí saiu a minha admiração pela pessoa Adelino Colombo e também pelo sonhador, como eu falei, que era na crônica. Uma pena que eu não consegui colocar no livro, porque já estava pronto, mas talvez no próximo ou numa segunda edição desse aqui. Mas essa foi uma crônica que rolou pelas redes sociais. Rolou bastante, porque é isso que eu te falei, e falei até anteriormente. As pessoas às vezes querem escrever, querem fazer uma homenagem, mas nem todo mundo tem esse dom da escrita, nem todo mundo escreve. Se todo mundo quiser sentar e escrever, consegue. Mas todo mundo tem um dom. Mas todo mundo tem um dom.
o meu é esse, e às vezes as pessoas se identificam também por isso. Exatamente o que eu queria falar do seu Colombo era aquilo que tu disse, que ele era um sonhador, que ele era um cara que pensava diferente, e é exatamente por isso que ele fez tanto sucesso. Ninguém comum faz o que o Adelino fez. Então, aquilo que eu escrevi, muita gente queria se utilizar e se utilizou. Foi uma crônica muito compartilhada, familiares vieram me agradecer pela crônica, e eu falei que o agradecimento era pro próprio seu Colombo, que me fez escrever aquilo. Enfim, essa referência as pessoas foram se tomando nos últimos meses e anos, enfim. E a vida e a morte também, que é uma coisa que eu sempre falo, esse clichê de que a gente tem que aproveitar, mas a gente insiste e teima em não aproveitar. Então também faz parte, então são muitos momentos que me fizeram me emocionar, que mudaram a minha vida, viraram crônica. Então, mais ou menos essa é a estruturação do Era Crônica que me faltava. Eu li um artigo teu também, a gente acha que vive, mas na prática a gente não vive como deveria viver, né? Não deveria, a gente usa tudo como desculpa. O trabalho, a falta de dinheiro, a falta de tempo. E daqui a pouco o tempo passa e foi. Bicho, foi, sabe? Nem todo mundo vai ter a sorte do seu Colombo de viver 90 anos. Tem gente que vive bem menos. Então a gente vai ter que fazer muito em pouco tempo. A gente vai ter que deixar de lado essas desculpas que a gente tem. Cara, eu vejo amigos meus brigados com familiares importantes, pai, mãe, irmãos. Uma hora eu sento e converso. Uma hora talvez não tenha. E a gente vai viver com esse remorso. Eu bato na tecla de que quando a gente faz tudo o que tem para fazer por uma pessoa, quando a gente diz tudo o que sente por alguém, a gente vai ter saudades se a gente perder. É óbvio, a gente vai viver tendo saudades. Mas tem uma crônica que fala aqui do remorso. O remorso, aquela coisa ruim dentro de nós, não vai existir. O remorso só existe quando a gente não aproveita. Quando a gente não faz, não realiza, não fala para a pessoa o que a gente tem por ela. Então, se a gente se defender, vivendo bem, falando para as pessoas, se encontrando, não deixando para depois, o risco desse remorso não existir ou ser muito pequeno, ele é bem menor. Então, o livro também caminha por um pouco por esse lado. Egger, nessa coletânea de dezenas de crônicas, tem alguma que te é especial? Enfim, eu sei que todas são especiais, mas tem alguma que te marca mais? Tem várias, como tu pode saber. Mas eu falo quantas vezes você e sua mãe, é uma pergunta título. Porque nesse texto, um dia eu estava subindo a serra, na verdade, eu nem pensei primeiramente na minha mãe, eu pensei em várias coisas, mas depois eu canalizei nela. Que foi uma pergunta que eu fiz a mim mesmo. Eu estava em Porto Alegre, estava vindo ver a minha mãe, no fim de semana, e eu perguntei quantas vezes eu vou fazer isso? Quantas vezes eu vou ver a minha mãe de novo? Eu tenho, agora na época, devia ter uns 33, 34 anos, eu tenho 30 e poucos, ela tem 60 e poucos. Ela talvez viva mais uns 20, 30 anos. Se eu viver também 20, 30 anos, eu fui começando a pensar. Sim. E a conta que eu fechei, eu não tinha mais do que 100 encontros com a minha mãe. E piorou porque ela foi morar em Curitiba. E diminuiu isso. Então eu fiquei pensando, se eu não aproveitar cada um desses momentos da forma mais intensa que eu posso, todas as vezes que eu encontrar minha mãe, abraçar, beijar, dizer que amo, eu vou sair de lá pensando, perdi a oportunidade de fazer isso. Então são mais 99. E se por algum motivo a gente tem um encontro e eu desisto daquele encontro para fazer outra coisa, vou ver os amigos, vou ver não sei o quê. 98. 98. Tudo 97, bem? assim vai. Entende? E assim vai. Daqui a pouco vão ser quantas? Vão ser 20? Vão ser só 15? E isso com aquele cálculo de os dois viverem aqui mais 30 anos. E eu quase parti antes. Um cálculo pouco exato. Bastante exato, tu né? Entende? E aquilo me deixou maluco. Eu pensei, cara, eu preciso escrever isso para que as pessoas também se façam a mesma pergunta, se façam a mesma provocação, para que a gente entenda que é menos tempo que a gente pensa. Cada dia que passa é um dia menos. Cada dia que passa, cada oportunidade que, tenho que trabalhar, mãe, não vou. Risca lá, é um a menos. Tudo bem, o trabalho é importante, a gente tem uma série de coisas que tem que respeitar, mas será que não dá para dizer para o trabalho, não, a minha mãe é importante? Sim. Então, são coisas que eu falo nesse texto. Tem um outro texto também, que é o último presente do meu pai foi o tempo. Meu pai me deu um relógio em abril de 2001, em maio de 2001 ele faleceu. E ele me deu aquele relógio, eu adorava o relógio porque eu falava para todo mundo, é o presente do meu pai, a última coisa que ele me deu. Mas depois aquilo foi me incomodando porque parecia que cada segundo que passava do relógio era um instante que eu estava dele.
E quando passou 10 anos eu me irritei com aquilo, joguei o relógio e não sei aonde, esse sim eu não sei o paradeiro dele, porque eu não quero mais saber o quanto tempo eu tô longe do meu pai, se já faz 20 anos que ele morreu, e se quanto tempo demora ainda para eu encontrar ele em outro lugar que eu vou ter a sorte de um dia reencontrar. Eu não quero mais contar o tempo, eu não quero mais saber de 1, 2 segundos, minutos, horas, eu quero o tempo que eu tô vivendo, um momento que eu encontro. Essa entrevista bacana pra caramba, durou tanto tempo. Eu não quero saber o tempo dela, eu quero saber o que a gente viveu aqui. Eu não quero saber quanto tempo vai durar o lançamento do meu livro lá no dia 11. Eu sei que muita gente vai lá, vai sorrir comigo, vai viver aquilo comigo. Então eu parei de contar o tempo em números, em segundo, e comecei a contar em abraços, em momentos. Em viver o tempo propriamente, né? Exatamente. Claro, com certeza. Bom, Eg, além dos teus livros, o terceiro era a crônica que me faltava, o segundo foi #Vai Lá e o primeiro Sequência de Rabiscos, né? Além desse teu gosto pela escrita, enfim, agora pelas crônicas, materializado nessa obra também, você nos últimos tempos tem se especializado e tem atuado muito como palestrante também. Fala um pouquinho desse teu trabalho. Tenho te acompanhado um pouco pelas redes sociais, quando dá tempo também, quando a gente consegue, e realmente temos um conteúdo muito bom, uma forma direta de cativar as pessoas. Fala um pouquinho desse teu trabalho de palestras também. Que surgiu, Leandro, meio que sem querer. Foi lá no... Foi meio que acidental? Convite, gostei do convite, gostei da experiência e não parei mais, porque além de escrever e as pessoas encontrarem algumas coisas úteis ali para sua própria vida, claro que a palavra falada, ela atinge de uma forma diferente, até mais forte. A gente que veio lá do rádio sabe como é que é. O rádio tem essa peculiaridade da voz, a TV também, mas a voz... Agrega a imagem já, agrega a imagem, mas a voz e a questão da palestra, portanto, quando alguém te escuta, quando alguém te vê falando aí entre a TV, tu prende uma atenção diferente. A pessoa consegue se conectar de uma forma ainda mais específica, mais profunda. E essas palestras surgiram justamente porque eu descobri que eu tinha algumas coisas para falar para essa gente. E logo no começo, primeiro foi para os adolescentes, para escolas, em sala de aula, que eu vi que eu me conectava com eles, apesar da idade já estar ficando distante, eu já não estou... Mas tu tinha o vocabulário deles, né? O vocabulário e as experiências, que eu ainda lembro, estão vivíssimas na minha cabeça. Por mais que mude tecnologia, por mais que mude a forma como eles consomem o conteúdo e se conectam e se falam hoje, bicho, eles sentem as mesmas coisas que eu sentia nos meus 15 anos. Eles têm a mesma falta de coragem de falar com a menina, com o menino. Eles têm a expectativa do mundo que eles não sabem o que vão enfrentar na faculdade. As angústias. Eles ainda acham que os pais são vilões e que querem o mal deles e é sempre o contrário. Então, essa conexão com eles fez o palestrante para esse público surgir. Então, comecei a tocar. E aí sim, para o público em geral, para o público adulto, veio num segundo momento, em função de exemplos que comecei a utilizar dessa forma de falar, como tu disse antes, que as pessoas gostam de buscar, porque eu não falo que a vida sempre é boa, eu não falo que o mundo é perfeito, eu falo que a vida realmente é difícil pra caramba, mas que a gente tem como dar a volta, a gente tem como driblar, a gente tem como seguir. Mesmo no cama do hospital, a gente tem condições de dizer, não, eu vou rezar aqui porque eu vou seguir, eu vou continuar. Então essa forma mais reflexiva, essa forma mais direta também nas palestras e nas redes sociais, fez o público gostar e a partir daí os convites, e tanto de empresas como de prefeituras e de outros canais que eu consigo visitar e levar um pouco da minha forma de ver. Não é conselho, não é um treinamento, é simplesmente uma troca de pensamentos, uma partilha entre eu e o público. Exato. Claro. E é interessante, deve ser muito interessante ver o público interagir também, porque você está aí na frente, está conversando, você está dando uma palestra, a gente usa uma palestra, mas é uma conversa, é um diálogo, né? Exato. É uma exposição. E daqui a pouco você vai vendo eu sempre digo que não precisa a pessoa falar para a gente ver, mas o semblante da pessoa fala por si só, daqui a pouco a pessoa se identifica com aquela situação. Acho que isso é um aspecto muito legal, né? É, isso que me fez gostar e faz voltar para a palestra. Porque se tu vai lá e fala e ninguém dá bola, ou fica Se ficou no morno... Poxa, então eu vou para casa fazer coisa melhor, que eu tenho bastante coisa para fazer, inclusive escrever. Mas quando tu vê o público se emocionando, baixando a cabeça, eu vejo que ele pensa em alguma coisa que eu falei. Quando eu falo da família, quando eu falo de momentos vividos, porque todo mundo já perdeu alguém, todo mundo tem, como a gente falou antes, algumas questões familiares. Então, quando
tu consegue isso, quando tu consegue emocionar alguém, até mesmo tu vê pessoas chorando ou rindo, porque eu gosto também de quebrar várias vezes o gelo, para não ser somente uma coisa triste ali, né? Mas pra gente brincar com vários sentimentos. E depois das palestras também, nas sessões de autógrafo, o pessoal vem comprar livro, vem pegar uma assinatura, que fala, bah, aquele momento lá eu me emocionei, bah, lembrei do meu filho, bah, não sei o quê. Então tu vê que tem muita gente se conectando, seja durante a palestra, seja depois. Então essa conexão, Leandro, não tem preço mesmo no clichê básico. E até porque tu trabalhas com alguns valores, para mim são valores importantes, como a família, as pessoas, a própria fé. E quando a gente fala aqui, fé não precisa ser necessariamente católico, mas ter uma questão de espiritualidade, que é algo superior também. Então, a pessoa precisa de tudo isso para viver, né? Qual é a família que não vai ter problema? Não tem família que não tenha problema. Não. Todas as famílias vão ter problemas, mas é nestas famílias que a gente ama. A gente ama a família que tem problema, porque ela é a nossa família, né? Então é valorizar essas questões, valorizar a figura do pai, da mãe, enquanto respeito. E o Eike estava falando aqui, eu me identifiquei também, né? Que a gente acha numa determinada idade que os pais são quadrados, né? Que eles fazem tudo errado. Eu briguei com meu pai e com minha mãe, fiquei 2 semanas sem falar com eles, quando eles tomaram a decisão de me matricular no 2º grau, no ensino médio, porque eu não queria influência de amigos, não, tinha que parar de estudar e fazer um curso e trabalhar. Se meus pais não tivessem feito aquilo, com certeza hoje eu não estaria aqui. Então, mais adiante, a gente vai entendendo, nem sempre a vida dá as respostas na hora, né, Gui? E é por isso que eu falo muito sobre família, e tu falou em valores. Poxa, eu fui criado dentro de uma família católica, estudei numa escola católica aqui no Nossa Senhora de Lourdes. Mas quando eu falo de tudo isso, é porque sim, sou católico, tenho um Deus muito presente na minha vida, a Nossa Senhora, enfim. Mas eu sei que cada vez mais a gente fala para vários públicos, para o evangélico, para o umbanda, para quem é ateu, mas tem uma espiritualidade diferente, por espírita. E eu adoro todas as religiões, porque todas elas têm alguma coisa que faz o ser humano se sentir bem, faz ele querer fazer o bem. E isso para mim é religião. Não é denominada. Religião é tu fazer o bem e se sentir da mesma maneira. E isso a fé faz, isso a família faz. Ninguém é melhor, pode até ser feliz, mas ninguém é melhor sem família do que com. Isso eu tenho certeza absoluta, porque quando a vida bate na cara de uma forma dura pra caramba, é a família que tu recorre. Quando a coisa tá ali, como eu te falei na cama do hospital, quando eu tava, não sei se eu volto disso aqui, foi a minha fé e a minha família e a pessoa que estava comigo que eu queria reencontrar. Então aquilo me trouxe de volta. Não foi só a medicina, foi sim aquilo que me batia forte dentro do peito. Então isso a gente precisa levar não só para os momentos difíceis, mas levar para toda a nossa vida e valorizar essa família. E quem gosta então desses valores vai encontrar muito no novo livro, porque a família é, se não o que mais me faz escrever, o que eu mais gosto de escrever. Com certeza. Egi, quero te agradecer, obrigado por essa oportunidade. Te deixo com as considerações finais. Sucesso no lançamento do teu 3º filho, do teu 3º livro. Na medida do possível, quero estar presente também em algum momento do dia 11 para registrar novamente essa etapa aqui no município de Farroupilha também. Parabéns, fico muito feliz tendo um colega de comunicação e que tem enveredado muito pelo caminho da escrita na produção de obras e, volto a dizer, com uma linguagem simples, direta e que nos cativa. Leandro, primeiro para ti, então, obrigado, é um carinho, uma atenção tua sempre, a cada projeto meu, a cada trabalho, tu abre as portas, também porque sou de Farroupilha, mas também pela nossa amizade Estamos de juntos. Anos, então obrigado mesmo por esse carinho, e a gincana que tu faz de fazer uma TV na nossa cidade também, parabéns. E fica o convite para todo mundo, era a crônica que me faltava, dia 11, então, quinta-feira, lá no Ristoria, da amiga Pati Portolão, o restaurante aqui no centro de Farroupilha, na Júlio de Castilhos, vai ter um bate-papo comigo, vai ter uma sessão de autógrafos, portanto, a banda Quintal Supernova, os irmãos Brits vão fazer um show também bem interessante. Grande, Matheus. Claro que a família fantástica também, Brits. Claro que a entrada é franca, o livro vai estar à venda na Oportunidade por R$45, ele está à venda em pré-venda por R$40, só adicionar nas redes sociais, @egbaldassi, que tem todas as informações. É um momento diferente, um momento que a gente pode se reencontrar, que a gente pode conversar, e levar para casa o teu livro de presente para mãe e para pai, comprar vários também, quem quiser, o Natal tá aí,
Tenho certeza que o pessoal vai se identificar. Muito obrigado e espero todo mundo lá dia 11. Com certeza. Obrigado, Eg Baldasso, jornalista e também escritor. Vamos falando um pouco mais sobre esse pré-lançamento do seu terceiro livro, Era a Crônica que Me Faltava, dia 11 do 21 às 18h30. Então, ali no restaurante Ristoria, na Júlio de Castilhos, você terá a oportunidade. Todos bem-vindos. Quem quiser usar máscara, usa. Quem não quiser, enfim, tranquilo. Vá lá, vamos prestigiar. Volto a dizer, hoje o Eg Baldasso mora em Porto Alegre, trabalha na assessoria de comunicação da estrutura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, mas ainda está com raiz aqui em Farroupilha, e é aqui em Farroupilha que ele vem para apresentar em primeira mão o seu livro, Era a Crônica que Me Faltava. Gente, um grande abraço, até amanhã com mais uma edição da Entrevista do Dia. Voltamos a fazer o uso da máscara, a gente se encontra aqui na TV Serra. Valeu, até lá!